livro de Apocalipse, capítulo 4. Quando nós olhamos para esse livro, meus irmãos, o apóstolo João, ele estava prisioneiro numa colônia penal romana na ilha de Patmos. A ilha de Patmos fica a mais ou menos 55 quilômetros da costa da Turquia. No ano de 2011, diz que lá mais ou menos tem em torno de 3.500 habitantes, ainda que moram nesta ilha. O contexto aqui do livro de Apocalipse, meus irmãos, é que o império usava esta ilha como um lugar de exílio para criminosos perigosos. E muitos cristãos, acusados de rebeldia, de serem revolucionários, insubmissos ao imperador, foram levados para aquela ilha também. Aqui, meus irmãos, nós vemos que dentro desse contexto de cristãos irem para a ilha, também o apóstolo João foi levado para aquela ilha. Agora, quem era João? João é o apóstolo do amor, não é? Nós vemos aí, o apóstolo João, além de escrever o Evangelho de João, também ele escreveu as cartas do amor. Este João foi enviado para aquela ilha junto com prisioneiros e pessoas realmente ruins no meio da sociedade. O imperador daquela época, chamado Domiciano, no ano 81 mais ou menos, as pessoas diziam que ele era um louco, sabe por quê? Porque ele se achava Deus. Já viu gente assim? Este imperador, aliás, ele até mesmo desejava ser chamado de Deus, tanto é que ele gostava de ser chamado assim: César é o Senhor. Era assim que ele gostava de ser chamado. Este imperador exigia culto a si mesmo, e quem se recusava era acusado, preso e podia até mesmo ser morto. Rebeldia contra o imperador. Muitos cristãos foram exilados nesta ilha porque não quiseram chamar César de meu Senhor, só tinha a Deus. Então, meus irmãos, na ilha de Patmos se misturavam bandidos criminosos junto com os cristãos, que eram tementes a Deus, que só queriam o Senhor. Cristãos que aguardavam o quê? A promessa de Jesus. Estamos aqui, meus irmãos, nesse período 81, primeiro século. Então os cristãos estavam lá, junto com bandidos. E o que os cristãos estavam fazendo lá? Estavam aguardando o Senhor Jesus. Quando nós lembramos de João capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Diga comigo: credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. O próprio Jesus disse isso: e se eu vou preparar lugar, virei e vos levarei para mim mesmo. Imagine isso na cabeça dos apóstolos, daqueles que estavam lá, dos cristãos: e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós comigo. Então eles estavam aguardando o Messias prometido. E quando nós chegamos aqui, meus irmãos, já se passaram 50 anos. Mais de 50 anos que Jesus já tinha ido para o céu. Agora imagine se você fosse do primeiro século, né? O próprio Jesus disse: olha, eu vou, mas vou voltar. Senhor, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, e Jesus ainda não havia chegado, e os cristãos estavam agora sendo mortos, torturados. Estavam na ilha de Patmos, meus irmãos. E por isso eu creio que os cristãos estavam assustados. Aquele tempo que eles estavam vivendo. A pergunta é: será que Deus não está vendo tudo o que está acontecendo? Será que Deus ainda continua no comando da história? Aonde tu estás, Jesus, que tu ainda não voltaste? Meus irmãos, eu creio que foi esta uma das razões que Deus revelou este livro ao evangelista João e a nós, a cada um de nós. Amém? Veja bem, quando nós olhamos este livro, o capítulo 2 e o capítulo 3, eles falam do Cristo ressuscitado, que caminha no meio da igreja, na terra, cuidando, protegendo, guiando e julgando. Então, tanto o capítulo 2 como no capítulo 3, nós lemos o próprio Cristo passeando no meio da igreja, como Ele está passeando hoje. Amém? É uma bênção, meus irmãos, termos a presença de Cristo no meio do culto que nós celebramos a Ele. Mas quando nós chegamos no capítulo 4, meus irmãos, muda o cenário. Pois o cenário agora não é mais a terra, o cenário é o céu. Amém? O capítulo 4 trata sobre isso.
O capítulo 4 começa afirmando: depois destas coisas. Que coisas são essas? Essas coisas são tudo aquilo que Deus mandou João escrever. Tanto é que Apocalipse capítulo 1, versículo 18, o próprio Deus diz: escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. O que ele queria dizer depois dessas coisas? Significa que o passado, o presente e o futuro estão nas mãos de quem? De Deus. Amém? Ou seja, Deus tem o roteiro da história humana. Deus tem um projeto soberano para com os homens. Então é isso que nós vemos, meus irmãos. Então, para consolar João quanto à história da humanidade, Deus revela a João o livro de Apocalipse. E ele começa dizendo assim: olha, primeira coisa que ele revela, uma porta no céu. E aqui diz o texto que João viu uma porta no céu, e esta porta estava o quê? Aberta. Quem gosta de porta fechada? Porta fechada é só para quem é dono, né? Você abre e fecha. Mas é tão bom quando a gente vê as portas abertas e as coisas acontecendo. Aqui havia uma porta aberta no céu. Agora veja comigo, João não é chamado ao céu para ver a história sem freios. João não é chamado ao céu para ver a história sem rumo, a história dirigida pelos homens orgulhosos, soberbos, atrevidos. Não foi isso que ele foi ver no céu. A voz convida João para subir e entrar naquela porta, e creio eu que quando ele passou pela porta, ele caiu em estado de êxtase. Tanto é, meus irmãos, que diz que ele viu coisas tão maravilhosas que ele não sabia até mesmo descrever. E por isso, meus irmãos, o título desta mensagem é: há uma porta no céu. Devemos aprender e podemos aprender que a porta estava aberta para revelar um trono. A porta estava aberta para revelar um trono. O que é trono, meu irmão? Trono é um lugar destinado a reis, pois é um assento da nobreza, da realeza. É um lugar de honra, de autoridade, de julgamento, de poder. Então, a primeira coisa que ele viu foi um trono. Aqui era para João entender que todos os tronos da terra não se comparam ao trono do céu. Por mais poderosos que fossem os homens, meus irmãos, todos eles estariam sob a jurisdição desse trono no céu. Era isso que João precisava entender. E é interessante que essa palavra trono, das 67 passagens do Novo Testamento que aparece a palavra trono, 47 delas estão no livro de Apocalipse. E se você verificar no capítulo 4, 12 vezes aparece a palavra trono. Meus irmãos, a gente precisa aprender sobre isso. Muitas vezes a gente acha que os outros estão reinando. Não, mas há um trono. Há somente um rei, meus irmãos. Isto é para nos ensinar que todas as coisas partem do trono, porque todas as coisas estão sobre o trono, ao redor do trono, a partir do trono, diante do trono, no meio do trono. O trono, meus irmãos, é o verdadeiro centro do universo. Amém? Esta verdade que nós vemos, aqui está a única certeza da história da humanidade. Há um trono de glória e majestade, poder e autoridade. É verdade que o mundo pode estar cheio de injustiça, conflitos, guerras, mas, aleluia, há uma porta aberta no céu para revelar um trono. Eu queria que você entendesse isso. Pensasse que existe um trono e um rei soberano. Amém? Segunda verdade que nós vemos, meus irmãos, sobre a porta aberta estava no céu para revelar o soberano. Não é somente o trono, mas o soberano. Um trono pode ser muito bonito, mas a importância não está no objeto em si, mas naquele que está assentado sobre ele. Meus irmãos, muitos monarcas tiveram um trono inferior, mas foram destaques pelo seu serviço. O que faz este trono ser importante não é somente o trono é importante, mas o que está assentado sobre ele. É o que diz no versículo 2. Diz que havia um trono e alguém assentado neste trono. Agora veja comigo e acompanha, meus irmãos, o contexto histórico. Para uma igreja perseguida, para uma igreja torturada, para uma igreja martirizada,
esta era uma mensagem muito confortadora e consoladora. Havia um trono e alguém sentado neste trono. O que precisamos fazer, meus irmãos? Precisamos levantar os nossos olhos para os céus, assim como João fez, a fim de contemplar o que está assentado sobre o alto e sublime trono. Quem é? É o Todo-Poderoso. Nós sabemos disso. Amém? Quando você se sentir entristecido, assim como aquela igreja, olhe para cima. O problema é que a nossa visão está muito aqui na terra, mas Deus nos chama hoje para olharmos para o trono e aquele que está assentado no trono. Isaías, meus irmãos, capítulo 6, versículo 1, fala que ele teve essa mesma visão. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ou seja, havia uma morte de um grande rei, poderiam todos estar entristecidos, mas ele olhou para cima e havia um trono, e isso alegrou o coração dele. Por isso, meus irmãos, que no meio das provas, das tribulações, angústia, o que nós precisamos fixar os nossos olhos naquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que está sobre o trono. Amém? Somente quando olhamos todas as coisas nessa perspectiva, meus irmãos, é que conseguiremos ter paz no coração. Eu creio que o destino da igreja, da noiva do Cordeiro, não está e nunca esteve na mão dos homens, mas o destino da igreja está na mão de Deus. O homem pode até pegar a igreja e querer calar a igreja, mas o destino está nas mãos de Deus, e ela sempre vai adorar o Todo-Poderoso. Muitas vezes sentimos como se o céu estivesse fechado, mas isso não é verdade, meu irmão, porque há um trono e há um Senhor neste trono. E essa cena é tão impressionante, meus irmãos, que aquele a quem João viu só pôde ser descrito em termos de luz e brilho. Olha para mim, comigo, versículo 3. Alguém sentado no trono, e esse que se acha sentado é semelhante. Ele começa a falar o que é semelhante, porque era somente luz. É uma cena impressionante, meus irmãos. João descreve o que está sentado não em figura humana, mas em forma de luz. Em primeiro lugar, ele era semelhante à pedra de jaspe, e esta é uma pedra pura, a mais cristalina, sem nenhuma poluição. Esta pedra é como se fosse o nosso diamante. Quem já teve um diamante aí? Esta é a pedra de jaspe. Ele olhava e via esta luz. Ainda olhando para o trono, havia a pedra de sardônio, meus irmãos, e esta é uma pedra mais transparente, de cor vermelha, mais translúcida que existe, a pedra de sardônio. O que ele via era somente a luz, era parecido com essas pedras. E o que essas pedras significam? A pedra de jaspe, que é a pedra branca, cristalina, representa a santidade de Deus, a pureza de Deus. E o sardônio, a vermelha, translúcida, representa, meus irmãos, o juízo de Deus, a santidade de Deus e o juízo de Deus. Isso é maravilhoso. Quando ele olhou para o trono, por meio dessas pedras aprendemos que o Deus que está sentado no trono governa a história em santidade, mas também com juízo. Amém? Há juízo de Deus. Esses atributos sempre caminham juntos. Por causa da santidade, o seu juízo é santo e verdadeiro. Os homens podem julgar e podem cometer erros nos seus juízos, porque eles não são santos em si mesmos. Mas nós temos um Deus que é santo, e sempre quando Ele governa, e sempre quando Ele julga com santidade. Amém? Com justiça, a graça do Senhor, meus irmãos. Por isso que a glória do trono está relacionada ao serviço. Ninguém é santo como Ele é, ninguém é justo como Ele é. E quem está no trono é esse Deus que age com justiça. Amém? É isso que nos ensina sobre a porta no céu. Em terceiro lugar, meus irmãos, essa porta ainda estava aberta, não somente para revelar o trono, não somente para revelar quem estava sentado no trono, mas também para revelar o soberano, o governo daquele que estava no trono. Meus irmãos, ela revela o governo. Agora, talvez você vai se surpreender comigo. O que é o governo de Deus? O governo de Deus não é socialista. Ah, pastor, isso eu sei.
Mas sabe que o governo de Deus, ele também não é democrático. Não é democracia. Talvez você, não, o governo de Deus é democracia. Não, meu irmão. O governo de Deus é teocrático. Nós precisamos aprender isso, meus irmãos, porque nós ficamos muitas vezes defendendo uma coisa que de repente não é o que Deus quer. Teocracia, meus irmãos, é derivado das palavras gregas theos, significando Deus, e kratos, significando poder, força ou governo. Neste governo, o poder não emana do povo, mas do Deus Criador, que está onde? Assentado no trono. Meus irmãos, isso é revelador. É do poder de Deus. A gente diz, o governo emana do povo. Opa, não é bem assim. Sabe por quê, meus irmãos? A democracia pode frustrar o homem, assim como o socialismo, pois ambas as formas de governo colocam todas as expectativas no homem, e somente no homem. Acha que o homem vai ter solução para o homem, mas a solução do homem está em quem? No que está sentado no trono. Amém? Você está entendendo, meus irmãos? Por isso que muitas vezes nós erramos, porque colocamos todas as nossas expectativas no homem. Mas eu quero que você agora comece a colocar as expectativas em Deus, e Deus pode fazer o milagre que Ele quer fazer. Amém? Ninguém frustra os planos do Criador de tudo. Quantos já sentiram-se frustrados com o governo democrático? Quantos já se sentiram frustrados com a política e outras coisas? Mas com Deus jamais você vai se frustrar. Amém? Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. O que Ele pensa? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu gosto uma versão da Bíblia chamada King James. A nova King James diz assim, portanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Amém? Esse é o plano do governo teocrático de Deus. Na sua santidade e justiça, Ele governa o mundo. Por isso, meus irmãos, que corroborando com esta verdade, a João descreve as características do trono de Deus. Por exemplo, o governo dele, como que é o governo dele? Deus age soberanamente, com graça e misericórdia. Se você for para o versículo 3, diz que nesse trono há um arco-íris. E arco-íris é o que? É símbolo da graça e misericórdia de Deus, através da aliança com o seu povo. Se você verificar e lembrar, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 7, diz que Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos, que havia de acontecer, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Nós lembramos o arco-íris que aconteceu logo depois do dilúvio. A graça do arco-íris é Deus provendo um livramento, uma arca para a salvação da humanidade. Então havia um arco-íris nesse trono. A misericórdia do arco-íris aponta para que Deus prometeu que não irá jamais destruir o mundo pelas águas. No trono há essa mostra da graça de Deus, e ainda permanece hoje. Tem uma chuvinha, logo depois o sol aparece, o arco-íris só aparece. É a graça de Deus que todos os dias é revelada à humanidade. E lá no trono, meus irmãos, tem um arco-íris, mas o trono também é juízo, meus irmãos. É interessante nós olharmos isso no versículo 5, diz assim, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Veja bem que ele diz que o trono de Deus tem um arco-íris, que é a graça e a misericórdia dele, mas também um juízo. Deus condenou o mundo daquela época, em Hebreus capítulo 11, versículo 7, por isso que houve o dilúvio. Todos os homens que morreram não foi por causa da pregação, do aviso de Deus, mas foi por causa da incredulidade, por causa do pecado. Veja bem, quando nós olhamos a história, lá não é, quantos anos da primeira aparição de Noé até a arca ser fechada? 100 anos. Um pregador que pregou 100 anos, sem uma conversão.
Ah, meu Deus, eu não queria ser esse pastor. Deus, eu não tenho esse ministério. 100 anos, sem uma conversão. Mas foi pregado durante esse período a palavra e não houve arrependimento. E o que aconteceu? Aconteceu juízo. O juízo de Deus. O que nós aprendemos no livro de Apocalipse, meus irmãos? Aprendemos que o trono de Deus, ele não é passivo. Tem algumas pessoas que dizem assim: eu gosto da santidade de Deus, porque na santidade de Deus é tudo maravilhoso. Meu irmão, Deus aceita todos, mas não aceita tudo. Amém? Então o trono de Deus é ativo, meus irmãos. É graça, é um trono de graça e misericórdia, mas também é um trono de juízo, meus irmãos. Por isso que diz o texto: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Os relâmpagos, as vozes, os trovões são as evidências do juízo, da ira de Deus contra o pecado humano. Deus está vendo tudo o que está acontecendo no mundo, e por isso Ele vai descer com o juízo. Meus irmãos, o juízo de Deus virá, e aqueles que recusarem a graça terão que suportar o juízo. Hoje os homens escarnecem de Deus, zombam de Deus, da sua palavra, mas Deus que está no seu trono, haverá um dia que Ele vai derramar o seu juízo. Amém? Na primeira vinda, meus irmãos, Jesus veio em graça, glória a Deus. Mas na segunda vinda, Ele virá em juízo. Isso deve gerar em nosso coração temor, meus irmãos, o que temos feito como igreja. Mas o interessante nisso tudo também, meus irmãos, é saber que a igreja de Deus faz parte deste juízo. Como que a igreja de Deus, pastor, faz parte desse juízo? A igreja de Deus faz parte desse juízo quando muitas vezes este juízo vem como resposta das orações dos santos. Amém? Apocalipse capítulo 8, versículo 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso. E a própria Bíblia diz que essa fumaça do incenso são as orações dos santos. Sempre que um santo ora, algo sobe diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou aonde? À terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Olha aqui, exatamente o que nós lemos no capítulo 4, nós estamos lendo aqui, meus irmãos. Com base na oração dos santos, houve o quê? A resposta de Deus. Então, meu irmão, nunca se esqueça que a sua oração tem valor. Muitas vezes nós reclamamos da vida, e reclamamos com o patrão, reclamamos com o pai, com a mãe, com a esposa, reclamamos de tudo, mas nunca falamos com Deus e nunca oramos, pedindo a graça do Senhor, o juízo do Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, clamar mais e reclamar menos. Sabe por quê? Reclamar é como fumaça. Só vai ficar você mais entristecido porque as suas expectativas não vão ser superadas. Mas a oração é diferente. Quando você ora, segundo esse texto, tem um anjo que pega a sua oração e leva até o trono do Cordeiro. Amém? Isso é gratificante, meus irmãos. É o que diz no livro de Apocalipse, meus irmãos, e precisamos disso. O que nós vemos nesse livro, que o cálice da ira de Deus está se enchendo, o juiz de toda a terra fará justiça e ninguém escapará das suas mãos. Por isso que o Espírito de Deus está aqui. Mas veja bem, quando diz aqui sobre o Espírito de Deus e fala sobre esse Espírito, meus irmãos, ele não é simplesmente como uma pomba, mas aqui no livro de Apocalipse, nesse versículo, ele é como 7 tochas de fogo. Isso é forte. Eu queria ver o Espírito Santo como uma pomba. Não, meu irmão, o Espírito Santo aqui já está como tocha de fogo, ou seja, para consumir, meus irmãos. Mateus capítulo 3, versículo 12 diz assim: a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo, aleluia, no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. É o que diz na palavra de Deus. A palha irá para o fogo, mas o seu trigo ele recolherá no seu celeiro. Quantos são trigo do Senhor aqui? Amém? É bênção, meus irmãos. Podemos passar por perseguições, fome, nudez, perigo ou espada, como ovelhas destinadas ao matadouro, mas
Romanos 8,37, em todas essas coisas somos o quê? Mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Meus irmãos, é esta verdade que deve estar em nosso coração, por mais que estejamos sofrendo, há promessas de Deus para os seus. A palavra de Deus diz em Romanos 8,33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É bênção sermos do Senhor, meus irmãos. Por isso, o governo do trono é soberano, agindo de que forma? Com graça, glória a Deus, mas também com juízo. Dá um glória a Deus. A gente dá glória a Deus para graça, juízo não. Juízo, meus irmãos, é bênção do Senhor. Amém. Em quarto lugar, meus irmãos, ainda a porta estava aberta para revelar os verdadeiros adoradores. A porta estava aberta para revelar os verdadeiros adoradores. Acompanhando o texto comigo, meus irmãos, nós vemos que haviam adoradores ali também, quando João passou por aquela porta. Agora, há uma grande diferença, escute comigo, há uma grande diferença entre um adulador e um adorador. Precisamos aprender isso. Adular, meus irmãos, é uma tentativa de agradar uma pessoa com palavras e gestos bonitos, elogios, que não são verdadeiros. Sabe por quê? Porque o adulador busca seus próprios interesses. O adulador é aquele que deseja receber algum favor em troca da sua bajulação. Quem já conheceu um adulador? Não precisa levantar a mão. Às vezes os filhos, adulam os pais porque querem alguma coisa, mãe e pai já sabe o que aconteceu, né? Mas não somente nessa esfera, meus irmãos. Tem gente que vem para a igreja e também quer adular. Existe um movimento que Jesus estava na porta e tinha um gasofilácio, e as pessoas vinham depositar quantias. E ao depositar aquelas quantias, os discípulos, olha que coisa boa, esse realmente é servo do Senhor. Veio uma mulher, trouxe o quê? 2 moedas, 2 centavos, e depositou lá no altar. O verdadeiro sacrifício era de quem? Ou melhor, a verdadeira adoração era de quem? Daquela mulher que depositou 2 moedas. Dar o que de repente de sobra, meu irmão, é diferente de dar tudo aquilo que você não tem. Agora, quando nós vamos para a esfera da adoração, quantas vezes falamos, eu preciso ir para a igreja? Por quê? Porque se eu não for na igreja, eu vou sentir meu coração mal. E vem na igreja e vai do mesmo jeito para casa, mas diz, eu fui na igreja. Qual o sentido disso? De virmos na casa do Senhor e não adorar ao Senhor. É a mesma coisa de você ir numa visita e não conversar com a visita. Eu quero fazer uma visita para você. Vai lá na casa daquela pessoa e fica calado lá dentro daquela casa. Não quer conversar com ela, está cansado, abre a boca, né? Não, o que você está fazendo aqui? Simplesmente foi lá porque, não sei, vim aqui para dizer que eu não vim. Meus irmãos, quem é um adorador? O adorador verdadeiro, ele reconhece quem ele, em primeiro lugar, é. E ao reconhecer quem ele é, ele se rende diante de alguém que entende que é muito maior e superior a ele. Amém? Só se ajoelha aquele que realmente reconhece que o outro é maior do que ele. Esse é o verdadeiro adorador. O adorador se curva, ele se prostra, ele se rende. Ele diz, olha, eu não sou nada. O adorador, ele se joga no chão. Ele mostra suas fraquezas. Esse é o adorador, meus irmãos. A pergunta é, quem você é na igreja? Quem é você, que você é como corpo de Cristo? Você é um adorador ou um adorador? Ainda eu pergunto, quantas vezes você veio na igreja como adulador? Passar o tempo. E quantas vezes você perdeu a oportunidade de ser um adorador? Meus irmãos, o texto aqui fala de 24 anciãos.
no verso 4. E ainda fala dos 4 seres viventes no verso 6. É uma das poesias mais lindas da palavra de Deus. E que isso aqui acontece aonde? Adoração no céu. Alguns cânticos já foram feitos com essas letras, né? Mas nada se compara ao que nós lemos no livro de Apocalipse. Aí talvez você pergunte: pastor, quem são esses 24 anciãos e os 4 seres viventes? Meu irmão, eu creio que não é tão importante descrever quem eles são agora, não, mas sim o que eles fazem. Eu não quero, a gente poderia ficar um bom tempo aqui escrevendo eles, mas não é essa a nossa intenção. O que a gente quer aqui ressaltar é o que você deve fazer, meus irmãos. Quem é um verdadeiro adorador e o que o verdadeiro adorador faz para que eu, a partir de agora, seja um verdadeiro adorador. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, no versículo 8 diz que o verdadeiro adorador proclama a santidade de Deus. Tanto é que eles estão dizendo ali: santo, santo, santo. Ele repete 3 vezes a palavra santo, e a ênfase é na plenitude da santidade de Deus. Aqui, meus irmãos, é como um superlativo no português. O superlativo tem caráter de excelência, de grandeza. E é isso que eles estão fazendo: santo, santo, santo. Quem já usou um superlativo para alguma coisa na vida? Esse aqui é o melhor carro do mundo. Por exemplo, lá em casa eu digo assim: olha, a minha esposa fez a melhor comida do mundo. E é verdade. Alguém pode duvidar, mas para mim foi. Aqui, quando eles estão adorando a Deus, ele está dizendo assim: olha, de fato Ele é santo, não existe santíssimo como Ele. E na cultura hebraica e na língua hebraica, quando se repete 2 vezes, a terceira vez a mesma palavra, mesmo, isso é um grau muito elevado. Então a primeira coisa que eles fazem é adorar a santidade de Deus, proclamar a santidade de Deus. Em segundo lugar, o que eles fazem? Eles também proclamam a onipotência de Deus. Esse santo Deus, Ele é todo poderoso. E é interessante entrarmos no contexto. As pessoas para quem se escreveu o livro de Apocalipse, meus irmãos, estavam ameaçadas de morte. Sobre essa ameaça, estavam lá sendo ridicularizadas. Parecia que o império tinha todo o poder. E esse império que tinha todo o poder, João olha para o céu e vê alguém declarando assim: olha, existe um todo-poderoso. Você está entendendo? Ele é o Todo-Poderoso. Havia o Todo-Poderoso sentado no trono, e isto era um consolo para a vida do seu povo. Amém? Então eles declaravam o Deus Todo-Poderoso. Mas ainda, meus irmãos, no versículo 8, eles ainda declaravam a eternidade de Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Aqui ele estava dizendo da seguinte forma: olha, os impérios, eles se levantam, mas logo depois caem. Mas existe um que está sentado no trono, que permanece para sempre. Amém? Por isso eles dão glórias a Deus, a glória, a honra e ações de graças somente a Deus. Olha, essas coisas vão passar, isso é um tempo, logo as coisas vão mudar, as pessoas mudam, mas o nosso Deus permanece para todo sempre. Isso que deveria estar no coração deles, meus irmãos. Eles dão sempre glórias a Deus. E os 24 anciãos adorarão aquele que vive pelos séculos dos séculos. Versículo 10 fala sobre isso. Eles adorarão aquele que vive pelos séculos dos séculos. E esses 24 anciãos, meus irmãos, representam a igreja tanto do Antigo como do Novo Testamento. Essa igreja tanto do Antigo como do Novo Testamento, o que eles vão fazer? Eles vão depositar suas coroas diante do trono, em total sinal de submissão e rendição a Deus. Se você lembrar do nome da Bíblia de um grande homem, Davi, né? Eliseu, Elias, todos esses homens, Moisés, eles vão se curvar diante do Todo-Poderoso Deus. Amém? Meus irmãos, no céu só entra gente encurvada, abaixando a cabeça diante do Todo-Poderoso. E aqui, meus irmãos, João usa uma imagem que era bem conhecida no mundo antigo. Por isso que no versículo 10 diz: eles se prostraram sobre os seus rostos, adoraram o que vive eternamente e ofereceram suas coroas frente ao trono de quem? De Deus. Nos tempos antigos, este era um sinal de submissão
total. Quando um rei se rendia a outro rei, ele tirava a sua coroa e colocava aos pés do vencedor. Isso é sinal de rendição. E é isso que acontecia lá no trono, meus irmãos. O que está acontecendo no livro de Apocalipse. Os anciãos, 24 anciãos estão ali, se curvando diante do Todo-Poderoso. Agora, eles louvam a Deus. E qual é a proclamação de Deus? Qual a proclamação deles a Deus? Aqui o texto diz que eles louvam a Deus por duas razões. A primeira razão, porque Deus é Senhor e Deus. Está aí na Bíblia. O louvor dele, em primeiro lugar, porque Deus é Senhor e Deus. Este detalhe, meus irmãos, é muito significativo para os leitores da época de João. Sabe por quê? Porque esta frase no grego é Kyrios kai theos. Kyrios kai theos. É a mesma inscrição que era colocada no título oficial do imperador Domiciano. É muito interessante. O que ele vê no céu, exatamente aquilo que o imperador estava rogando para si mesmo. O Senhor é Deus. E agora ele vê no céu. O imperador desejava que todos os reconhecessem como Senhor e Deus. Mas os cristãos disseram: não, esse título, ó imperador, não pode ser teu. Sabe por quê? Porque este título já é de alguém que está no trono, e ele não sai do trono, e ele continua no trono, e ele é o Senhor, e ele é Deus. Amém? Então ninguém podia ocupar esta posição, e por isso os cristãos foram perseguidos, foram torturados e foram mortos, porque eles criam sim quem é Deus. Essa proclamação, meus irmãos, do Senhor é Deus, é mais do que uma simples proclamação, era uma confissão de fé. O Senhor é Deus. Meu irmão, quantas vezes nós fazemos coisas como o Senhor da nossa vida? Quantas vezes nós colocamos coisas para ocupar o lugar de Deus na nossa vida e tornamos escravos daquilo que nós temos? Meu irmão, se uma casa for para você ser escrava dela, é melhor que você não tenha. Se o dinheiro for para você ser escravo dele, é melhor que você não tenha. Porque tudo aquilo que te possui, ele acaba sendo Senhor seu. Você está entendendo? Então, tem alguns que Deus não dá algumas coisas, para que ele não venha ficar idolatrando aquele bem. Eu já vi tanto irmão dizendo assim: olha, eu lavei o carro hoje, então não dá para levar o irmão não. Tantas coisas na vida da gente, meu irmão, que a gente valoriza mais do que as pessoas. Nós precisamos lembrar que é o Senhor, que é Deus, Ele está acima de todas as coisas. Meu irmão, quem é que te domina? A tua carteira? Ou você que domina a carteira? A gente precisa pensar sobre isso, pensar sobre quem é o Senhor da nossa vida. Eles fizeram isso. Então, em primeiro lugar, aquela igreja do Antigo e Novo Testamento simplesmente dizia: o Senhor é Deus, e Ele continua sendo Deus. Amém? Em segundo lugar ainda, o que eles proclamavam, que Deus é o Criador. Esta declaração afirma que mediante o propósito e a vontade de Deus, todas as coisas vieram a existir. Ele aqui, meus irmãos, é considerado o Criador de todas as coisas, e todas as coisas vieram a existir, o quê? Por vontade dEle. Então, nesta noite, meu irmão, minha irmã, lembre-se disto, você está aqui nesta noite, porque alguém decidiu criar você. Aleluia, aleluia, louvado seja Ele, meu irmão. O que nós entendemos aqui, que você está aqui, não foi por causa da mamãe e papai, simplesmente, um Deus Criador, todas as coisas vieram a existir por causa dEle, era a vontade dEle que você estivesse vivo hoje, foi a vontade dEle que você passasse pelo período da pandemia, né? E estivesse aqui conosco, foi da vontade dEle que nesta noite você estivesse aqui, sempre foi da vontade dEle, porque Ele criou segundo a sua vontade. É a vontade dEle que você esteja nesta igreja, nesta noite, frequente esta igreja. Você poderia estar em várias igrejas, mas Deus te trouxe aqui, porque era da vontade dEle. A vontade dEle permanece, meus irmãos. Logo, tudo que existe pertence a Deus, e você mesmo não pertence a você mesmo.
No livro de Apocalipse nós entendemos que eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço àquele que me criou. Amém. Esta é a verdade que deve estar em nosso coração. Este mesmo Deus que criou todas as coisas e tudo subsiste por meio dele, levará a história da igreja vitoriosa à consumação final. Amém.